Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa aula sobre delineamentos de estudos epidemiológicos com estudos transversais. Eu sou Gilmar, esse é o curso de residência multiprofissional em saúde da família da UFES. Bom, os estudos transversais são estudos que avaliam individualmente cada membro de um grupo. Esses estudos se prestam a identificar a situação de saúde de determinada população e proporcionam produzir indicadores globais de saúde. De uma maneira geral, os estudos transversais abordam um fator de exposição ou alguns fatores de exposição, ao mesmo tempo em que abordam um desfecho de saúde. Então, é dizer que, ao mesmo tempo que o estudo transversal coleta informação da exposição, ele coleta informação sobre o desfecho de saúde. A gente pode exemplificar o estudo de corte transversal, seccional ou simplesmente transversal como uma fotografia que a gente faz de uma população. Então, a fotografia ela é estática. Então, ela representa aquele momento no tempo. E naquele momento no tempo, a gente vai contar as frequências e padrão de distribuição de fatores e de doenças nessa população. Então, baseado nessa fotografia, né, que a gente está observando aí na tela, quantas pessoas negras existem nesta população? Grosso modo, sem nenhum tipo de critério de classificação, utilizando apenas a observação, a gente poderia contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro pessoas. Seria a contagem absoluta do número de negros. Quantas mulheres? Também de forma visual a gente poderia fazer essa contagem aí de quantas mulheres existem nesse grupo populacional. Quantas pessoas usam óculos? Quantas pessoas com chapéu, né? Ou com cabelo? Quantas pessoas usam bigode? Um estudo de corte transversal ou simplesmente transversal aborda uma população e, por questões de logística, seleciona uma amostra que represente esta população. A seleção da amostra ela deve seguir critérios de distribuição e também a amostra deve ter um tamanho adequado para representar a população de quem ela foi destacada. Então, existem critérios estatísticos para o cálculo de um tamanho amostral probabilístico que estime aí a capacidade que esse tamanho amostral tem de caracterizar ou de representar as características da população de onde a amostra foi retirada. Uma vez tida a amostra, o estudo de corte transversal aborda a exposição e desfecho, como a fotografia do exemplo anterior, ao mesmo tempo. A partir disto, a gente faz a divisão dos indivíduos dessa amostra em grupos. Então, um primeiro grupo pode ser o grupo daqueles indivíduos que apresentam o desfecho ou a doença e, ao mesmo tempo, apresentam a exposição. Então, eles são doentes e expostos. Outro grupo são os indivíduos que, embora doentes, ou seja, apresentando o desfecho, eles não foram expostos ao fator em foco. Um terceiro grupo são os indivíduos que, embora tenham sido expostos ao fator analisado, eles não desenvolveram desfecho de saúde, ou seja, eles estão sadios. E o quarto e último grupo são os indivíduos
que, mesmo não tendo sido expostos ao fator estudado, eles também apresentam um estado de saúde bom, eles estão sadios. Então, a gente tem lá doentes que foram expostos, doentes que não foram expostos, provavelmente desenvolveram a doença em questão por outros fatores não considerados, né, nesse estudo, ou ao acaso. Os indivíduos que não têm a doença ou não têm o desfecho estão sadios, mas foram expostos ao fator estudado. Né? Algo explica isso nesses indivíduos, ou são resistentes ao fator, ou ainda não desenvolveram a doença no momento em que a fotografia do estudo transversal foi feita. Tá? E, por último, os indivíduos que nem foram expostos à exposição analisada e nem adoeceram, estão sadios. Então, o que é que a gente espera de mais provável de acontecer? Se existir uma relação causa e efeito entre a exposição que você está estudando e o desfecho de saúde, a gente espera que os indivíduos que tiveram exposição ao fator adoeçam. E os indivíduos que não foram expostos ao fator não adoeçam. No meio desses dois exemplos, a gente tem probabilidade de haver indivíduos que, embora não foram expostos, eles adoeceram por outras questões. E indivíduos que, embora expostos, não adoeceram também por outras questões. Bom, os estudos de corte transversal, eles são aplicados principalmente para investigar causas que tendem a ser permanentes ou fatores que são dependentes de características permanentes do indivíduo. Como é que a gente interpreta isso? Por exemplo, observe a seguinte situação. A gente vai investigar na população o efeito do sexo ou da cor-raça em determinado desfecho de saúde. Ambos, sexo e cor-raça, são fatores permanentes. Eles não vão mudar no tempo. Então, em qualquer momento na história do indivíduo em que eu fizer o recorte ou a fotografia do corte transversal, esses fatores eles estarão presentes. Doenças crônicas que têm um longo período de duração também são adequadamente abordadas por estudos de corte transversal, porque uma vez que o indivíduo desenvolveu a doença, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, como são doenças crônicas e de longa duração, ele não ficará bom. Existem algumas situações em que, por exemplo, o diabetes tipo 2 deriva de uma obesidade mórbida. O indivíduo faz uma cirurgia bariátrica e deixa de expressar aí a diabetes mellitus tipo 2. Mas a ocorrência disso na população é de um número menor de pessoas. Para a maioria, uma vez diabético, não deixará de ser diabético. Então, em qualquer momento do tempo em que eu fizer a fotografia do corte transversal, eu vou conseguir enxergar esse desfecho. Bom, os estudos transversais, assim como qualquer delineamento de estudo epidemiológico, apresenta vantagens na hora de a gente fazer pesquisa. Entre essas vantagens, a gente pode citar o baixo custo, porque não é necessário, normalmente, equipamentos sofisticados, uso de laboratórios, são estudos que normalmente são levados a cabo utilizando questionários, e hoje em dia é muito aplicável a utilização de inquéritos online, inquéritos via telefone, o que diminui muito o custo de deslocamento da equipe de pesquisadores. Quando o questionário é online, a gente não precisa nem fazer impressão dos formulários. Então não precisa comprar caneta, não precisa comprar papel, tinta de impressora. Eles são bastante simples de se realizar, não exigem segmento dos indivíduos, né? E a pesquisa normalmente é feita rapidamente. Os dados estão disponíveis para serem tratados com muita velocidade.
Eles são muito objetivos no momento da coleta de dados, porque ao mesmo tempo que a gente coleta informação do fator de exposição, a gente está coletando informação sobre a doença. Tem um alto poder descritivo, mas o poder analítico costuma ser mais limitado, embora ele esteja classificado como um delineamento analítico, porque a gente consegue, a partir daqueles agrupamentos do esquema que eu mostrei, ter indivíduos chamados de controle, né? Então a gente consegue fazer comparações entre indivíduos expostos e não expostos, doentes e sadios. Todo estudo tem limitações. As limitações do estudo de corte transversal, ou estudo simplesmente transversal, incluem a dificuldade de interpretar os resultados pela possibilidade de existirem fatores de confusão. São fatores que estão ali no meio da associação entre determinado fator de exposição e o desfecho de saúde, muitas vezes se associando a ambos ao mesmo tempo. Então a gente não sabe realmente se a exposição ela realmente está associada ao desfecho ou se é aquilo que está no meio, aquele fator que está no meio que está associado ao desfecho. O estudo transversal ele não oferta para a gente a evidência da relação temporal entre um fator e a doença, justamente porque eles abordam fator e doença ao mesmo tempo. Não existe nenhuma temporalidade. O que vai dotar o estudo transversal de maior poder analítico é a plausibilidade biológica entre os fatores selecionados e a doença em questão, a partir de uma extensa e criteriosa revisão de literatura. Os estudos transversais precisam de amostras numerosas, né, quando a gente está analisando uma doença que tem uma baixa prevalência. Eles têm um poder analítico mais limitado, porque não aborda o nexo causa e efeito. Este aqui é um exemplo de um estudo de corte transversal que nós publicamos há alguns anos, né? É uma pesquisa que nós realizamos aqui em Feira de Santana que avaliou risco cardiovascular em policiais e militares a partir do critério antropométrico da circunferência da cintura, que avalia aí a obesidade abdominal. Nesse estudo, a gente partiu de uma população de pouco mais de 1.000 policiais, fizemos um cálculo amostral que nos disse que eram necessários 285 policiais para estudar o que a gente iria estudar, mas a nossa amostra foi composta por 316. Exposição foi atividade física insuficiente e o desfecho foi risco cardiovascular elevado a partir da circunferência da cintura. O nosso grupo de doentes expostos inclui indivíduos com a obesidade abdominal ou risco cardiovascular elevado e com um nível de atividade física insuficiente. Os doentes que não estavam expostos é que tinham obesidade abdominal, mas o nível de atividade física era adequado ou suficiente. Os sadios expostos eram indivíduos com risco cardiovascular baixo, ou seja, não tinham obesidade abdominal, mas ao mesmo tempo eles tinham um nível baixo de atividade física. E os sadios não expostos eram aqueles que não tinham obesidade abdominal e ao mesmo tempo tinham um bom nível de atividade física. A nossa exposição ocorreu em 37% dos indivíduos, ou seja, 37% deles tinham baixo nível de atividade física, e o nosso desfecho, ou seja, a obesidade abdominal, ocorreu em 32% da amostra. Então, aqui embaixo a gente pode observar a distribuição de fator e desfecho entre os grupos que foram criados. Em seguida, a gente vai analisar os resultados desse estudo transversal. Forte abraço!